Fazer o seguinte agora, eu estou recebendo aqui com muito prazer a doutora Magda, que é responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher aqui em Londrina. E a gente vai falar de uma história, né, doutora, que está chamando muito a atenção desde o início da semana. Apareceu um perfil nas redes sociais, Londrina Exposed, onde as pessoas eram incentivadas a denunciar, a dar nome para pessoas que agrediram, que violentaram mulheres. E nas listas que foram divulgadas, doutora, a gente viu muitos nomes de professores de escolas, de faculdades, empresários, muita gente conhecida. E aí eu queria chegar no seguinte ponto com a doutora. Eu entendo que a intenção pode até ser boa, mas não se pode fazer isso. Isso é quase que uma justiça com as próprias mãos. Não é o caminho correto e quem faz esse tipo de coisa também está praticando um crime, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Bem, primeiramente, é importante destacar que esse movimento ele começou em outras cidades, chegou aqui em Londrina na data de ontem, onde diversas meninas expuseram situações de abuso pelas quais elas passaram. Algumas acabaram divulgando alguns nomes, que a gente orienta que não façam isso nas redes sociais, procurem as autoridades para relatar esses fatos, mas nós temos que avaliar o lado positivo desse movimento que se gerou nas redes sociais. Porque muitas vezes essas vítimas que passaram por situações de abuso ou outras formas de violência, elas acabam não procurando as autoridades ou contando esses fatos em razão do medo que elas têm do julgamento que a sociedade vai fazer. E elas encontraram nas redes sociais uma forma de levar isso adiante e encorajar outras meninas a também fazer o mesmo. O depoimento, contar a história é importante. O problema é apenas expor ali o nome da pessoa que teria praticado isso, que teria praticado esse crime. Isso, a gente orienta que elas não coloquem o nome dessas pessoas nas redes sociais, que procurem as autoridades para relatar esses nomes, para evitar problemas para elas futuramente também. Mas a sociedade, nesse momento, também tem que se colocar no lugar dessas meninas e entender o motivo pelos quais elas estão fazendo isso. Muitas pessoas falam, você está destruindo a vida desse homem, mas e o que aconteceu com a vida delas? A gente também tem que olhar pelo lado da vítima e entender os motivos pelos quais elas fizeram isso. Infelizmente, hoje no Brasil, apenas 35% dos casos de estupro chegam ao conhecimento das autoridades em razão desse receio do julgamento que a sociedade vai fazer. A sociedade, no geral, tende a culpar a vítima, a apontar um comportamento da vítima para dar legitimidade à conduta daquele agressor. Então, nós temos que parar de olhar apenas no comportamento da vítima, mas buscar a responsabilização de quem praticou esses atos com essas meninas. Muitas delas ali são adolescentes e passaram por situações bastante constrangedoras, situações que traumatizaram elas para toda uma vida. Mas, claro, a gente orienta, procurem a Delegacia da Mulher ou no CRIA para relatar esses fatos e que a gente possa adotar as providências necessárias para dar o encaminhamento e melhor apuração desses fatos. A gente vem de uma educação, de uma sociedade extremamente machista. Graças a Deus que as novas gerações estão mudando um pouco essa história, doutora. E as mulheres têm medo de procurar uma delegacia comum e fazer uma denúncia porque ela, na maior parte dos casos, vai ser atendida por um homem e ela não se sente à vontade. No caso da Delegacia de Defesa da Mulher, a gente sabe que o trabalho é extremamente importante, mas falta braço também, né? Seria importante que a gente tivesse condições de atender ainda mais gente e que a gente tivesse essa estrutura em muitas outras cidades. A gente está falando não só para Londrina, mas para 40 cidades da nossa região, muitas delas onde se a mulher quiser denunciar, ela vai ter que ir na delegacia comum. E aí ela se sente constrangida, né? Isso. Hoje, boa parte dos profissionais da segurança tem passado por capacitações para poder dar um atendimento humanizado a essas vítimas e para que ela não venha sofrer a revitimização por parte dos agentes do Estado, porque ela já vai ter, infelizmente, a revitimização por parte da sociedade. Então, vem passando por uma reformulação, os profissionais vêm passando por capacitações. Claro que seria interessante em que todas as delegacias pudessem contar também com apoio psicológico, de assistência social, para também dar um melhor acolhimento a essa vítima. Mas, como bem foi falado, aqui nós não temos também só um problema criminal, nós temos um problema cultural, em que, em razão dessa sociedade machista que vem se alastrando ao longo dos anos... O homem acha que tem direito de fazer isso? Isso. Infelizmente, o homem acha que ele está na condição e tem direito de praticar isso contra essas mulheres. E quando a mulher ela se manifesta, como algumas fizeram nas redes sociais, e eu consegui ler algumas respostas, elas foram chamadas de loucas, de mentirosas. Então, a gente duvida da palavra, a gente, eu digo aqui, sociedade, não delegacia, por favor.
duvida da palavra dessa vítima e o que desencoraja elas de procurar as autoridades. Então, em algumas situações o pessoal coloca, né? Mas também a roupa que você estava vestindo lá, pelo amor de Deus, também você foi provocando. Você sai com essa roupa de casa, você sabia que isso podia acontecer. Buscas e formas de culpar essa mulher, né? Isso, infelizmente, muitos atribuem a roupa que a vítima estava usando, se ela estava sozinha, se ela tinha ingerido bebida alcoólica, como se isso legitimasse alguém a praticar qualquer ato contra ela, e de maneira alguma. Não importa a roupa que ela estava, se ela tinha consumido ou não bebida alcoólica, isso não dá legitimidade para que seja praticado qualquer ato de violência contra essas mulheres. Então, esse movimento veio expor toda essa situação e tentar até mudar essa cultura que nós temos hoje dentro da nossa sociedade, dar voz a essas meninas e a gente parar de criar um tabu acerca dessa questão da violência sexual e isso seja mais debatido para que a gente não culpabilize a vítima por esses atos que elas sofreram. Ou seja, há um aspecto positivo nesse movimento que acabou tomando conta das redes sociais. O que eu acho importante nesse momento? A gente entender que divulgar os depoimentos é importante, mas que divulgar nomes não. Então as pessoas têm que tomar cuidado até no compartilhamento dessas listas, né, doutora? Porque há a possibilidade aí da pessoa ser responsabilizada também por estar divulgando isso, né? Infelizmente. Essas listas com nomes. Infelizmente, alguns advogados, eles já têm tomado as providências buscando a reparação na seara civil, em razão de ter os nomes expostos, de seus clientes expostos ali naquela lista. Mas também o que aconteceu foram muitos homens colocando nomes de amigos nessas listas para fazer uma brincadeira, o que demonstra que ainda a sociedade trata os crimes sexuais como se fosse uma piada, como se fosse uma brincadeira, como se a vítima ela estivesse inventando toda aquela história e não levando a sério aquele relato que foi postado por aquelas mulheres. Doutora, eu não quero acreditar numa coisa que me contaram nos bastidores aqui ontem, que tinha homem em grupo de WhatsApp que tem com amigos se vangloriando. Meu nome tá lá na lista, vê se o teu tá lá. Tem homem que ainda acha que isso é um troféu? Infelizmente, sim. Tem homem que trata a mulher como se ela fosse um troféu. Teve diversas meninas que divulgaram áudios que os meninos passaram para elas falando: você tem que agradecer de eu ter ficado com você, porque nenhum homem ia querer ficar com você. Você não poderia ter feito isso. Teve homem que ameaçou essas vítimas de expor fotos que ela teria compartilhado com ele naquela relação de confiança. Falou que se ela colocasse o nome dele naquela lista, ele começaria a espalhar as fotos. E já quero deixar bem claro aqui que compartilhar fotos íntimas é crime também é uma conduta criminosa, a pessoa pode responder por essa conduta. Então, teve diversas ameaças a essas meninas por elas exporem uma situação as quais elas vivenciaram. Novamente, elas sendo revitimizadas pelo próprio agressor, na maioria das vezes. Tá certo. Vamos colocar os telefones aí, por favor. Eu vou divulgar o telefone da Delegacia de Defesa da Mulher, vou divulgar o telefone do Nucria e vou divulgar também a Central de Atendimento à Mulher, o 180, que funciona no Brasil inteiro. Delegacia de Defesa da Mulher, 3322-1633. Vai passando durante a entrevista, G2, vou bater um papo com a doutora e a gente vai passando tudo aí, o 180, o telefone do Nucria, para você ter tempo de tirar uma foto da tela, para você ter tempo de salvar no seu celular esses telefones que vão ser extremamente importantes quando você estiver vivendo uma situação assim. Quem pode denunciar, doutora? Só a pessoa que é vítima da violência ou alguém que presenciou, um vizinho que ouviu, alguém que viu um ato assim na rua? Qualquer um pode denunciar? Qualquer um pode fazer essa denúncia, procurar as autoridades, relatar esses fatos que tenha presenciado, ou mesmo, claro, a própria vítima que tenha sofrido aquela situação pode procurar a delegacia para que a gente possa adotar todas as providências necessárias. Nesse tipo de crime que foi exposto aí na internet nos últimos dias, que na sua grande maioria são crimes sexuais, o procedimento corre sob sigilo, então jamais será divulgado. A vítima, se ela procurar a delegacia, ela não vai ser exposta de maneira alguma. A delegacia está preparada para receber essa vítima, acolher ela da melhor maneira possível. Inclusive, na data de ontem, isso foi o assunto dos grupos da rede de enfrentamento à violência aqui em Londrina. A Polícia Civil, juntamente com as promotorias de justiça, já se colocou a todo momento à disposição para apurar melhor esses fatos. Inclusive, alguns nos questionaram por que a gente não pegaria todos os posts e começaria a chamar essas vítimas. Primeiro, porque foram mais de 10 mil posts. Nós não temos pessoal suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Seria excelente, mas infelizmente nós não temos condições. E outras porque alguns posts foram realizados através de perfis não da própria pessoa e também outros sem o nome. Então, até porque a pessoa não queria se expor, né? Sim, teve um perfil que foi criado
colocar esses relatos sem expor a própria vítima. Então, teve um momento de ontem para hoje, gente na delegacia, doutora, por conta disso, de gente que viu, gente que quis fazer essa denúncia de forma formal? Na verdade, eu nem sei te relatar que eu passei a manhã inteira fora em reuniões tratando sobre esse assunto, de como nós vamos proceder daqui em diante, mas sempre buscando alertar essas vítimas que procurem a delegacia, encorajando elas que procurem a delegacia para relatar esses fatos. Que esse ato de encorajamento que elas tiveram na rede social, elas também levem isso de maneira formal para as autoridades. Você não pode ter medo, tá? Porque tenha certeza, o agressor, a pessoa que fez isso com você, ela não vai ter medo de fazer de novo. Então, tenha a coragem de denunciar, tenha a coragem de colocar um ponto final em tudo isso. Eu vou reiterar mais uma vez só a importância de você fazer essas denúncias para a polícia. Compartilhar a história, compartilhar essas terríveis experiências. É importante, é o que disse a doutora, porque vai encorajar outras mulheres que às vezes nem encaram aquilo que ela sofreu como um ato de abuso. Peraí, mas essa mulher está dizendo que ele chegou em casa e ele xingou ela, jogou a comida que ela fez no chão, porque ele achava que aquilo não era comida nem para porco, ela entendeu isso como abuso. Isso acontece comigo, será que isso é abuso? Isso incentiva as mulheres a entenderem que às vezes ela é vítima de abuso e ela não está relatando porque ela acha que é normal. A mulher também vem dessa cultura machista, doutora? Vem. Eu sempre falo que a gente não precisa voltar muito no tempo para perceber que a nossa sociedade, até pouco tempo atrás, a mulher não poderia praticar diversos atos da vida civil sem ter autorização do seu marido. Então, muitas mulheres, em razão dessa romantização que criaram em torno da violência, elas não se veem diante de uma situação de abuso, de situação de violência. Tem gente que acha que violência é só quando fica marca na pele, quando a pessoa apanha. Isso, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que a violência somente é física. Mas a violência ela pode ser moral, patrimonial, sexual, psicológica. Quando há um controle do parceiro para com a mulher, isso já é uma forma de violência. Mas em razão, claro, de tudo isso que a sociedade prega, de que não pode se separar, o que você fez, ou quando a vítima ela relata uma situação de violência, a sociedade, a primeira pessoa que ela culpa é a própria vítima, então ela tem esse receio de levar essa situação adiante e não dar credibilidade à palavra dela. Tá certo. Queria muito agradecer a presença da doutora Magda. Vou repetir para você, tá? Central de Atendimento à Mulher, 180. Esse telefone funciona no Brasil inteiro, tá? No CRIA, que é a delegacia que vai te auxiliar também nesses crimes, crimes contra adolescentes, contra crianças e também investigação de crimes contra a mulher, 3325-6593. E também a Delegacia de Defesa da Mulher, de onde a doutora Magda é a responsável, põe para mim, por favor, 3322-1633, para você fazer a sua denúncia. 12h52. Doutora, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu sei que é um assunto que gerou uma enorme polêmica, mas a gente tinha que abordar, entender tudo isso e eu gostei muito da interpretação que a doutora fez. Sempre há um lado positivo nessas coisas que a gente não pode negar. Sim, a gente sempre, apesar, aqui em Londrina nós temos um alto número de violência praticado contra a mulher. Mas se olhar o lado positivo é que cada vez mais mulheres vêm rompendo esse ciclo de violência ao menor sinal. Elas não deixam chegar num grau máximo de violência. Já na violência mínima, elas já têm procurado as autoridades. Então, muitas vezes, esse número elevado é porque mais mulheres vêm buscando responsabilizar esse agressor, não deixando chegar num grau máximo e não romantizando toda essa situação vivenciada. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação. 12h53.